isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. O nosso corpo, ele obedece quem está guiando ele. É a alma ou é o espírito? Então, quanto mais o meu espírito me guia, mais o meu corpo tem força, mais o meu corpo consegue obedecer o que Deus diz. Cuida do seu corpo, ele é o templo onde Deus habita. Deus diz isso. Então, você tem que cuidar do seu corpo para você alojar apropriadamente o espírito e a alma que está sendo renovada, a alma. Então, pensa nisso, somos 3 em 1. Verdade. Só que a gente só vê o nosso corpo e não é por aí. Não é por aí. Tá valendo? O que nós não vemos nem a alma, mas a gente percebe as atitudes. Então é isso que Deus quer entrar na nossa vida com a palavra e o Espírito Santo para fazer uma transformação, para nós sermos realmente cristãos verdadeiros, não cristãos de fachada, de nome. Pessoas que não correspondem ao que a palavra de Deus diz. Por isso que eu estou trazendo aqui esses ensinos sobre o espírito da excelência. Como nós já vimos, que Deus tem um espírito de excelência, porque Ele é perfeito. E nós precisamos agora ver o que a palavra de Deus nos orienta sobre o espírito de excelência. Porque nós vamos ter que cuidar muito bem do que está na nossa alma, para que nós possamos ser promovidos por Deus. Não é bom não ser promovido. Não é bom. Por Deus. Quando a pessoa não consegue que Deus promove, ela vai dar um jeito para promover. Ela começa a ter ideia. Vamos fazer isso para melhorar, sabe assim, a nossa igreja, para melhorar isso. A pessoa começa a inventar. Não tem que inventar nada. Não tem que inventar nada, porque Deus, Ele promove, Ele faz, mas tem que estar alinhado a Ele. Tem que ser o que Ele quer. É o que Ele quer, na verdade. Entendeu? Então, não adianta buscar promoção de como a gente tem que fazer tudo certo. E a gente já está estudando isso. Nós vimos a semana passada, por exemplo, como que uma pessoa que trabalha é empregado de outro, como ele tem que fazer as coisas. Ele tem que fazer para agradar a quem ele serve. Então aí a gente mostra, a Bíblia mostra o espírito de excelência. E de que nós fazemos as coisas com detalhes quando ninguém vê. Esse é o espírito de excelência. Nós temos que adquirir isso com o Espírito Santo. Fazer por amor. Não é porque nós somos obrigados, ou sei lá, receber um aumento, ou receber uma coroa, uma faixa, um louvor de alguém e tal. Então eu fiquei animado, animadinho, então eu vou fazer. Não é por aí. Tá? Então não adianta eu querer me exaltar, eu vou mostrar, continuar isso, porque é muito importante para as pessoas que querem servir a Deus. Tem gente, por exemplo, eu até vou explicar isso, que não quer servir a Deus, não quer servir, não tem interesse em servir a Deus, mas isso vai mostrar a falta de comunhão com Deus, obviamente, porque quem tem comunhão com Deus tem desejo de servir a Deus. Quem não tem, só quer que Deus cuida das coisas aparentes, não da vida com Deus. Então tem tudo isso, tá? Então nós precisamos ver, porque Deus, quando nós nascemos de novo, Ele já nos deu na hora, no nosso espírito, o plano dele. Ele elaborou e pôs lá. Na hora que você nasceu de novo, você adquiriu um plano de Deus, um chamado para você. Deus fez lá. Agora, você é que vai ter que descobrir. Tem pessoas que Deus até fala, eu vou te usar nisso, vou te usar naquilo. Mas nunca aconteceu. Tem gente que até morreu e Deus falou. Porque nunca foi atrás. Porque nunca foi obedecer a palavra. Fazer o que nós estamos estudando aqui, com ter um espírito de excelência para Deus usar essa pessoa. Eu quero mostrar agora
o exemplo de Daniel, que nós vamos ver, a gente viu na semana passada, que ele foi escolhido entre os príncipes, todos os príncipes, porque ele tinha, capítulo 6, porque ele tinha o espírito de excelência, certo? Então, no versículo 3, vamos ler aqui. Isso é muito importante para ter este espírito de excelência. Estão acompanhando? Porque esse espírito de excelência é um espírito de humildade, de submissão a Deus, de fazer as coisas exatamente como Deus quer, para Deus poder agir. Estão acompanhando isso? Então veja lá o versículo 3 de Daniel 6. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, ele foi aceito pelo Espírito de Excelência porque ele obedeceu a Deus. Ele não obedeceu a ninguém da terra. Essa aqui é a diferença. Você quer obedecer às pessoas da terra, fazer o que elas querem, para você ganhar a afeição delas. O apoio, não é por aí. Tá valendo? Não é por aí. Nós temos que fazer a vontade de Deus para nós termos o espírito de excelência. Custe o que custar. Então foi o que ele fez. Porque tem que ser fiel, exatamente fiel nas pequenas coisas, para depois ser fiel nas grandes. Por isso que ele foi aceito. Veja João, eu vou voltar aqui, João capítulo 5, o que Jesus fala aqui? Olha, isso é tão importante, isso é importantíssimo, gente, presta atenção. Ele diz aqui no versículo, João 5, versículo 44, olha só aqui. Como que Deus fala? Não é para aceitar a conversa dos outros. Você não pode. Você tem que ter certeza do que Deus quer. Você vem perguntar para mim, Deus quer isso ou aquilo? Eu sou o Espírito Santo? Não. Então, o Espírito Santo, ele não vai me dar a resposta, porque não é assim, ó. Ele vai falar na hora para mim, não, isso é... Não, nem sempre. Nem sempre. Eu posso falar, baseado na palavra, um conselho para você. Mas não é assim que o Espírito Santo opera. Está valendo? Então, no 44, Jesus diz: como podeis crer vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Sabe por quê? Jesus estava sendo confrontado pelos escribas, os fariseus, os doutores da lei, que vinham contra ele, por tudo que ele estava pregando. Tá? Então, se nós tivermos a aprovação dos homens, você nunca vai poder ser usado por Deus, ou seja, você nunca vai poder ser usado com a fé de Deus. Você não vai ser usado. Você não vai ter a fé de Deus para você ser usado. Estão acompanhando? Se você quiser a aprovação de homens, você faz o que Deus manda, você não precisa de aprovação de homens, porque quem te aprova é Deus. É isso que interessa, é isso que Jesus está falando aqui. Porque nós temos que andar na fé de Deus. Essa que é a grande chave, andar na fé de Deus. Tá? Então vamos ver aqui agora, Provérbios 29. O que Jesus fala aqui? Isso é muito importante. Provérbios 29, nós vamos ver o versículo 25. Então, outra coisa, não pode andar, sabe assim, querer aceitar homens, te dando orientação, te dando visão humana, nada disso. Então, versículo 25 de Provérbios 29. Olha, quem teme ao homem armas ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Então, se você tem medo, rejeição,
Medo do que as pessoas vão falar de você? Você não está servindo a Deus. Isso acontece daí. Como eu já disse logo no começo. Por isso que ele diz, quem teme ao homem, arma ciladas. E é desse jeito que nós não podemos operar na fé do tipo de Deus. A hora que você precisar da fé do tipo de Deus, para você se livrar do diabo, você não tem. Porque você depende de homens, de ideias, opiniões deles. Porque você tem medo dos homens. Do que eles vão falar de você. Da rejeição deles. E etc. Você não vai ter aprovação, não precisa ter aprovação de homem. Vocês estão acompanhando? Amém. Então, porque isso é um laço do diabo. E o diabo vem desse jeito na vida das pessoas. As pessoas recuam porque elas começam a agradar pessoas para ter aceitação delas. O Tiago fala muito bem isso, né? Não fica pondo gente aí de anelão no dedo na primeira cadeira para você ter a aprovação deles e o dinheiro deles. Não, pensa nisso. Prega a palavra, faz o que é certo. Não é por aí. Não tem que haver distinção de ninguém. Então isso é um laço do diabo para te prender. Para fazer você pecar, ter orgulho, tá? Lançai as vossas preocupações, ansiedades, medos sobre o Senhor, porque Ele está cuidando de você. É isso que eu faço. É isso que eu faço. Eu fico na presença de Deus, eu adoro o Senhor, eu falo versículos, vou falando versículos aqui, das Escrituras, vou falando, vou glorificando a Deus, aquilo vai me abençoando, vai formando o meu pensamento e a minha força. É isso que é orar. Senão você não pode fazer o que Deus quer. Então, vê aqui agora Lucas 26. Isso é bárbaro, isso aqui você vai entender muito bem agora. Não, Lucas 6, versículo 26. Lucas 6, versículo 26. Tá? Veja só o que ele está falando sobre querer agradar as pessoas. Entendeu? Você faz as coisas de acordo com o que as pessoas querem, para você ter promoção delas, não de Deus. Isso é um laço do diabo. Então, versículo 26 de Lucas 6. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Porque você precisa de aprovação de homens. A pessoa quer aprovação de homens. Mas aí também, como eu digo, não vai ter a fé do tipo de Deus para Deus te livrar. Entende isso? Não vai ter. 2 Timóteo 3, vê lá. O versículo 12. Olha isso. Então ele diz assim, Timóteo 3, versículo, 2 Timóteo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quem quer ter uma vida de devoção a Deus vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Uma vida de devoção. Vai ser perseguido. Começa dentro de casa, depois vai se alastrando, aumentando. Né? No trabalho, até na igreja, até dentro da igreja. Então é isso que ele está dizendo. Quem vive uma vida de devoção em Cristo Jesus vai ser perseguido, tá? Então o que nós temos que chegar nesse lugar de lançar a ansiedade para Deus é de que a rejeição não vai mudar o nosso passo. A visão, o foco da onde nós estamos indo com o nosso destino em Cristo Jesus. Não vai mudar. Deixa os outros. Deus está com você com tudo. Pensou nisso? Essa que é a glória. Maravilhosa. Essa é a nossa força. Ele está conosco com tudo. Então isso é o espírito de excelência. Isso tudo que eu estou mostrando aqui. É o espírito de excelência. Vamos voltar lá para Daniel 6 novamente agora. O versículo 10. Veja isso aqui. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Gente, aqui está
Daniel orando, como diz aqui, com a janela aberta para todo mundo ver, direcionado para Jerusalém, ele orava 3 vezes por dia, ele estava sendo proibido. Ia morrer. Ele não quis saber de opiniões de homens. Ele era fiel a Deus no pouco e no muito. Ele confiava em Deus. Se você quer andar com Deus, você tem que confiar em Deus. Você tem que se entregar a Ele. Mas isso é lá no seu particular, todos os dias. Porque aqui todo mundo viu ele orando. Foi daí que ele foi acusado. Nesta condição de janela aberta. Todo mundo vendo ele lá ajoelhado, adorando a Deus em vez de adorar o rei. Que era para ele se prostrar. Ele falou, não vou adorar rei nenhum. Não vou fazer nada disso. Eu vou orar para o meu Deus. É isso que eu vou fazer. E eles sabiam quem era o Deus dele, né? Então, ele não teve medo, porque ele sabia muito bem o que ia acontecer com ele. Então, quando nós não temos medo, porque nós estamos seguindo fielmente o nosso Deus, porque Ele mandou fazer isso, Deus vem em nosso auxílio, que é o que nós vamos ver aqui, que Ele foi mandado para a cova dos leões. Agora sim, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Vai sentar ele que te livre. Exatamente. É o meu Deus que vai me servir. E ele então, depois ele vai lá, foi ver, falou, bom, coitado, esse aí, né, já era, morreu, tá? Aí no 22, e Daniel falou para ele, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim a inocência diante dele, diante de Deus. É isso aí, o espírito de excelência. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Só porque eu não posso ficar adorando Deus. Então aí que está a diferença de você servir homens, ter medo, ficar preocupado com rejeição, com críticas, com o que estão falando, entende? Que vão denegrir a sua imagem, sei lá o que pode acontecer. Você ficar livre completamente disso. Esse é bárbaro, você não tem que ter medo. Agora vamos ver aqui o versículo Daniel 3 agora. Nós vamos ver outro caso aqui. Dos os três jovens, que, né, amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, no versículo 16. Falaram para Nabucodonosor, o rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que a levantaste. Isso é uma postura de excelência. Eu não vou me vender, eu não vou... Mas você tem que ter comunhão com Deus. Espírito de excelência é isso. Para Deus te promover. Onde você está? Você ficar fazendo joguinho? Você não está, né? Quem está fazendo joguinho, tá? Então, eles não tiveram medo porque tinham esse espírito de excelência. Mas nós podemos ver, então, que eles ficaram lá, eram 3, mas eles disseram que tinha mais uma pessoa, 4 pessoas. Era o próprio Senhor Jesus, em forma de anjo. Então, de modo que o fogo não pegou neles. Isso não. Presença de Deus na nossa vida. Nem sempre a gente está vendo Ele, mas Ele está presente nos livrando. Para que o diabo não destrua a nossa vida. Então, aí que está a vantagem. É de você ter essa comunhão com Deus como eles tiveram, tá? Isso que é importante. Agora eu quero mostrar para vocês, aqui no Evangelho de João, outra passagem de que nós vamos ver como que Jesus conseguiu ficar livre. Não, ficar livre não. Como que ele agiu
quando toda a multidão veio contra ele, quando ele começou, e também os fariseus, os doutores da lei, toda a cúpula religiosa da época lá de Israel, né, contra ele, e ele falando, não, você é o filho de Deus, você fica falando isso, que Deus é teu pai, nosso pai, nós sabemos quem é, ele que mandou o maná, ficou aquela discussão, e nós obedecemos a Moisés, estava nesse ponto aqui. Então, veja João capítulo 6, vamos ver o versículo 50, vamos ver aqui, até 58, olha isso. Este é o pão que eles estavam condenando Jesus. E eles não aceitaram o que Jesus falou. Então Jesus diz, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, é o maná, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus está falando isso tudo porque ele conhecia o coração deles, mas eles se ofenderam tanto com isso, mas tanto, que eles declararam que Jesus era um canibal, né? Foi verdade, porque como que vai comer a carne? Ele está se julgando. Isso aí, como que é? Foi o mesmo diabo que usou Nero para matar Paulo. Porque quando ele, eu já trouxe em cima aqui, né? De Atos, mostrando lá, que Nero mandou, ele queria construir o palácio dele, onde era o grande senado. Mas ele teve aquela ideia de louco, que ele queria fazer aquele monumento e tinha que ser naquele local. E ninguém, quando viu aquilo, falou, esse cara já viu que ele era meio doido? Não vamos fazer. Então ele foi e chamou alguns lá, da confiança dele, falou, vocês vão e tacam fogo nos arrebaldes da cidade, onde moram os escravos, que as casas são feitas de madeira e palha, e vocês tacam fogo lá. Acabou, matou gente, acabou tudo, era aquele horror, foi aquilo. Mas ficou um mês aquilo queimando e foi atingindo tudo ali. Acabou chegando lá. E depois ele fez o grande palácio dele. Muito bem. Aí quando Paulo foi preso, e então qual foi a justificativa dele? Na hora dele se defender lá no Senado, que ele era o doido, mandou queimar tudo aquilo e tal. Ele falou assim, não, imagina que fui eu que mandei queimar. Sabe quem que mandou queimar? Esse tal de Paulo aí, esses que andam com ele. Porque, além do que, eles ficam pregando aí o tal de Jesus Cristo, sabe? Eles são canibais, eles comem carne de gente. Porque é isso que esse tal de Jesus ficava pregando. A culpa caiu sobre Paulo, por isso que ele foi morto, e daí começaram a matar todos os cristãos e colocar lá no Coliseu e tudo mais, e na estrada que ia para não sei aonde, eles matavam lá os cristãos vivos, amarrados, aquele horror todo, que era a neurose do anticristo, né? Do diabo. Então, já começou aqui, o diabo usou a mesma coisa para matar Paulo lá, e os cristãos. Vocês estão acompanhando? Porque ele falou isso, porque ele, realmente, ele deu a vida dele para nós. Então, comer a carne e o sangue dele representado no pão, a gente sabe tudo isso, a Santa Ceia, tem nada a ver que nós vamos comer gente, ninguém é canibal aqui. Né? Agora, então, o que acontece no versículo 66? Olha aqui, olha só isso.
à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Segundo os estudiosos, 5.000 pessoas abandonou ele nessa hora. Quando ele faz essa pregação. Agora, você já imaginou hoje uma igreja com 5.000 membros e eles vão tudo embora e viram as costas para o pastor? O pastor vai ficar doido. Ele vive daqui, o que ele vai fazer? Jesus nem se abalou. Jesus nem deu explicação. Nem levantou a voz. Jesus não falou nada. Deixou isso tudo para lá. Porque a verdade é assim. Por isso que não adianta você querer pegar lá suas pessoas. Porque eu estou pregando a verdade. Isso requer vida. Entrega de vida. Não é para qualquer um mesmo. Porque vai ter que largar a sua vida. É o que Jesus fez. Largou a realeza dele de glória, da grandeza que ele é. E se fez num homem para nos salvar. Agora, se nós queremos Jesus, nós temos que largar a nossa vida. Porque nós somos comprados por ele. Por preço de sangue. E os nossos pecados foram lavados no sangue dele. E hoje nós podemos ter essa vida que ele acabou de falar. A vida eterna. Porque nós estamos nele. Tá? Então, no 67, olha aí. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Ele simplesmente olhou para a porta. Vocês também querem? Ó. Ele não se justificou de nada. É assim. Não adianta você querer ficar se justificando. Vocês estão acompanhando, gente? O que é o espírito da excelência? Se você está estabelecido na verdade, Deus vai te abençoar, vai te ajudar. É isso aí a diferença. Você não precisa ficar... Quando Deus fala, acata, vai orar, vai ruminar aquilo, vai se submeter, vai obedecer. Principalmente se Deus chamar a atenção, né? Então, nada disso que aconteceu aqui mudou o andar de Jesus. Mudou o foco dele, do que o Pai falou que era para ele fazer. Vocês estão acompanhando? É por aí. Puxa, o povo que estava tudo aqui, fazendo de conta que estava gostando, enquanto havia conveniência. Quando teve que mudar, foi embora. Mas não me abalou, não afetou nada a minha vida. Muito pelo contrário, hoje né, nem precisa ficar se preocupando quem vai pagar o aluguel. Estão acompanhando? Você não precisa ficar... Deus veio em auxílio, vocês vão embora, eu vou dar um prédio para ela. Vocês não precisam ficar aí reclamando que está caro, que tem que pagar, não aguento mais, eu quero parar com isso, eu não aguento, eu quero lá, ficar lá, atormentando Deus. Não, para quê? Eu vou dar para ela, você para, não precisa ficar reclamando que está caro. Eu vou dar. E deu. Porque esse é o plano de Deus. Deus vai me dar um prédio para isso aqui fechar amanhã. O que é isso? Se eu estou na visão dele. Eu não tenho que ficar dando satisfação e nem, sei lá, buscando satisfação dos outros. É muito mais tranquilo ou não, gente? Que eu nem trago peso para vocês aqui. Que peso que eu estou trazendo para vocês? Eu estou vindo trazer a palavra, o banquete da palavra de Deus, para você se levantar na sua vida e Deus guiar você, não faltar nada, curar, libertar, transformar, pôr você lá nele, no lugar onde ele está, para ele pôr tudo sobre você e você ainda ser um servo dele. É isso aí, tá? Então o negócio é fazer o que Deus manda. Isso é a submissão. Ser humilde. Isso é ser humilde. Porque as pessoas que foram embora, elas não tiveram coragem de olhar na minha cara. Gente que viveu dentro da minha casa, anos na minha mesa. Mas está escrito, é o que senta na tua mesa, é que vai picar o teu calcanhar. É. Então, você tem que estar preparado. Agora, você vem cá para se unir comigo. Para andar nisso daqui, você toma muito cuidado onde você está, porque o diabo vai vir em cima de você de sola. Para quê? Para tirar você daqui. Para tirar você, porque se você quiser trabalhar aqui nisso, o diabo vai em cima. Vai fazer você, se você não cuidar do seu coração, vai fazer você desviar. Foi o que aconteceu com as pessoas. Por inveja, eu quero o altar. Então, ó, um altar aí na rua.
Vai lá. Para você ser o Deus, falar bobagem para os outros. Desobediência, exaltação própria, né? Então, o espírito de excelência não se compromete com nada do que não é de Deus. Isso é o espírito de excelência. Tá valendo? Nós estamos aqui, a própria Jesus, tá? E também nem faz as coisas da sua cabeça, segue Deus. Então, por isso que é importante você seguir Deus, porque você pode falar o que Ele manda. Eu não estou presa a ninguém. Você está me pagando, então eu não posso falar, né? Porque senão você vai parar de me pagar. E aí, então, eu não posso falar. Não, aqui não tem esse negócio, não. Você não está me pagando nada. Não é bom? É isso que Deus falou. Não fica dependendo dos outros. Ter medo do homem, por quê? Você depende dele, por quê? É isso aí. Jesus não estava dependendo de ninguém, ele dependia de Deus, Pai. Ele fez o que o Pai falou. Por isso que ele falou, ó, a porta é ali, ó. Olha isso, vocês podem ir. Vocês que sabem. Eu já falei que eu tinha que falar, e essa é a verdade. É que a verdade, quando ela vai em cima do pecado, é um confronto. Quem não se submete, não aceita, começa a pôr defeito na verdade. Em defeito em Deus. Porque Jesus falou, ninguém me aceitou e você também ninguém vai te aceitar. Se você está falando a verdade, tá? A única pessoa que nós devemos agradar é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Então é isso aí.